Olá pessoal, axé pra quem é de axé. Eu sou o herdeiro da magia, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mais aqui na internet, especialmente no YouTube eu sou muito novo, são apenas 2 meses, e nós já somos quase 5.000 pessoas, então eu quero convidar muito vocês. Se você chegou até esse vídeo, fica aqui comigo, não fica pulando, não vai lá pra hora das cartas, é muito importante que vocês criem uma conexão comigo e com Maria Padilha. É muito importante que tu também traga a tua energia pra cá, não somente para que ela possa falar com você, mas também para que você possa, que essas mensagens elas possam realmente começar a acontecer na tua vida. Eu tenho recebido mensagens maravilhosas e incríveis de pessoas assim relatando que desde que começaram a acompanhar o canal, certas coisas já começaram a se movimentar na vida delas, começaram a acontecer. No final do vídeo eu até vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas para não ficar muito longo e eu não ficar aqui falando demais, eu já vou logo dar entrada aqui nas cartas para vocês. Gente, hoje eu vou trazer algo muito especial para mim, algo muito diferente, que eu ainda não fiz aqui nesse canal. Esse aqui é o meu primeiro baralho cigano, foi com ele que eu aprendi a jogar, foi com ele que eu tive as minhas primeiras consultas, meus primeiros clientes. Essas cartas, elas têm aproximadamente 15 anos, mais ou menos, e é bem do meu início mesmo, aprendi com elas, elas estão bem velhinhas, estão bem, deixa eu colocar aqui para vocês, estão bem velhinhas, estão bem amassadas, e eu uso esse baralho aqui em ocasiões extremamente especiais, assim, principalmente com clientes que eu tenho muito carinho, assim, que eu tenho bastante apego, gente que eu atendo há bastante tempo já. Se não, eu não uso, sabe? Até para que ele não fique mais gasto, que ele não se destrua mais rápido, porque já tá bem velhinho. Mas nesse vídeo aqui, eu vou fazer algo muito especial. Esse aqui, que para mim é o meu baralho dos baralhos, ele que, quando eu preciso até de alguma resposta para minha vida pessoal, é nele que eu recorro. Eu vou pedir hoje para vocês que Maria Padilha traga uma mensagem de 2 montinhos. Então nós vamos ter hoje o pessoal, a turma do montinho número 1 e nós vamos ter a turma do montinho número 2. Para todas as duas turmas vai ter baralho cigano e vai ter tarô. Mas a Padilha hoje vai me dizer a energia desses dois grupos através do meu baralho dos baralhos. Então o que nós vamos fazer? Eu vou embaralhar eles e vou tirar uma carta que vai decidir a energia de cada montinho, beleza? Gente, enquanto eu vou embaralhando e vou dando aqui meus recadinhos, peço que vocês tragam a energia de vocês aqui para essa mesa, se concentrem bastante. É muito importante a concentração de vocês, tá bom? E quero também convidar que me sigam nas redes sociais. Como eu falei, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mais nas redes sociais e aqui no YouTube eu sou muito novo. Então todas elas são Herdeiro da Magia. No TikTok, futuramente eu pretendo fazer lives por lá. E no Instagram eu apareço nos stories, faço enquetes, faço publicações exclusivas. Sempre no Instagram eu consigo interagir bastante com vocês, tá bom? E também quero muito convidar vocês a me seguirem no meu novo canal, que é Cortes do Herdeiro. Por lá eu posto trecho das minhas tiragens, não são os vídeos completos inteiros de 40, 50 minutos. Por lá são tiragens normalmente de 10 minutos que eu posto, onde tem, assim, digamos que a parte principal, ou talvez a parte mais forte da tiragem, tá bom? Então quero convidar vocês, e lembrando, pessoal, muito importante, tomem cuidado, tomem atenção com perfil falso, tomem cuidado se alguém entrar em contato com vocês oferecendo algum tipo de leitura, oferecendo trabalhos espirituais na internet. Lembrando que nem eu e nem ninguém que é ligado a mim entra em contato para oferecer absolutamente nada, beleza? Então se isso acontecer com vocês, denuncia na hora, nem responde, não perde tempo, e me avisa aqui também para que eu possa avisar os meus seguidores. Padilha, eu já me sinto pronto, preparado, conectado com a senhora para estar recebendo uma energia no dia de hoje. E eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço, Padilha, que a partir desse momento nenhum espírito zombeteiro possa me atrapalhar, que a partir desse momento toda a minha energia esteja voltada para a senhora e para os meus oráculos e para a minha mesa. Peço que a minha intuição seja aguçada, peço que o meu sexto sentido seja aguçado. E peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora me conduza por uma estrada onde eu consiga olhar para as cartas e enxergar clareza nas mensagens que a senhora vem trazendo no vídeo de hoje. Peço que eu seja usado pela senhora como um instrumento para conduzir essas mensagens para atingir o coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Padilha, vamos lá então. Eu peço que a senhora, com uma carta, a senhora me diga qual que é a energia que a senhora quer trazer na mensagem do grupo de número 1. Como sempre, pessoal, eu vou cortar em 2, vou escolher um montinho da esquerda. Eu até fico um pouco nervoso, porque esse baralho, gente, ele realmente é um baralho muito importante para mim. Uau! Montinho número 1, carta do caixão chegando aqui para vocês. Carta poderosa, transformações, fins de ciclos. Vamos descobrir que mensagem é essa que vai vir para vocês do grupo número 1, hein?
E para vocês do grupo de número 2, mensagem que a Padilha vai trazer aqui para vocês. Escolho sempre da esquerda. A carta do cão. A carta número 18 do baralho cigano. Uma carta que pode falar de amizades, pode falar de lealdades, carinho, segurança. Agora, gente, eu vou pedir muito para vocês que olhem... Aqui, deixa eu só deixar o meu baralhinho, vou deixar aqui em cima. Peço para vocês olhem para os dois montinhos, tá bom? E que vocês mentalizem a mensagem que vocês acreditam que vocês estão precisando. Eu peço que a partir desse momento você peça que o teu coração ele te direcione para uma mensagem que você realmente precisa ouvir. Às vezes não para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente precisa, tá bom? Então eu peço que vocês se concentrem. E em caso de dúvidas, assistam os dois montinhos. Em caso de dúvidas, ou se você quer saber as mensagens das duas áreas na sua vida, assista os dois montinhos e absorva aquilo que fizer sentido para você. Lembrando a todos que são leituras gerais, vou deixar o pessoal do montinho número 2 aqui no cantinho, são mensagens gerais, então você precisa adaptar para a sua vida aquilo que você acha que faz sentido. E também lembrando vocês que os meus vídeos eles não têm edição de corte, tá bom, pessoal? Então as mensagens vão saindo e eu vou descobrir aqui junto com vocês que leitura é essa que a Padilha vai trazer no vídeo de hoje. Vamos lá então, Padilha. Vou começar com a parte do tarô. Vamos tirar então, Padilha, 10 cartas do tarô para descobrir então que mensagem é essa que a senhora vai trazer para o pessoal do grupo do Montinho número 1. Pessoal, desejo a todos muito boa sorte, muita concentração. Não fiquem com medo da carta do caixão, porque essa carta é uma carta poderosa, maravilhosa, e que além de finais, ela também fala sobre transformações, beleza? Como sempre, então, eu vou fazer embaralhando aqui essa carta. Lembrando também para vocês que esse tarô foi um tarô que eu fiz um review rápido dele, que chegou lá pelo Instagram. Eu postei ele semana passada, então eu consagrei ele e tô usando ele agora aqui também pela primeira vez com vocês. Como sempre eu pego da esquerda, aqui no meu primeiro vídeo. Então hoje nós temos o meu primeiro tarô e o meu tarô mais novo se conversando. Vamos ver que mensagem é essa que a Padilha traz. Nós temos a carta do Rei de Ouro, da Rainha de Ouros, perdão. Rainha de Ouro chegando aqui para vocês. Nós temos o As de Paus. Nós temos a carta do 4 de Espadas. Nós temos o Rei de Copas. Nós temos o 9 de Ouros. Nós temos a carta dos Enamorados. A carta do Pajem de Espada. A carta da Lua. O 2 de Paus. E nós temos o 3 de Paus. Uau, aqui vem uma mensagem com certeza muito forte, uma transformação muito forte. Eu não gosto de começar a deduzir as cartas antes de eu realmente olhar todas, mas aqui eu vejo realmente você analisando, observando aqui outras situações na sua vida, e inclusive você já está com seus olhos voltados aqui para novos ares, vamos dizer assim. Gente, a carta do caixão, ela é uma carta que normalmente ela vai vir falando aqui de cortes na nossa vida, ela vai vir falando de finais de ciclos. E aqui você está aqui no momento, posso até te falar isso, a primeira palavra que vem aqui na minha cabeça é uma transformação muito profunda aqui acontecendo na tua vida. Você que escolheu aqui o montinho de número 1, saiba que Padilha me pede que eu te fale que alguns cortes aqui na tua vida, eles são extremamente necessários. Essa transformação, esse final de ciclo que você está passando, ele precisava acontecer até para o teu renascimento. É muito uma questão aqui de renascimento que eu vejo já com a carta do baralho cigano vindo falar para vocês. Pode ser que para alguns de vocês aqui precisaram passar ou estão precisando passar por um momento
que seja de um corte forçado, sabe assim, um desligamento forçado, algo ou alguém que saiu da tua vida, mesmo que você não queria, mesmo que você ainda pensava que essa pessoa ficaria por muito tempo, ficaria por muitos anos na tua vida. E por outro lado, eu também sinto de dizer que a partir desse momento, a partir desse ciclo aqui que vem se encerrando, a partir desse ciclo que vai realmente começar, desse renascimento que vem vindo aqui na tua vida, eu olhando aqui para essa carta, eu sinto que nada mais vai ser como antes. Realmente, é isso que a Padilha confirma aqui na minha cabeça. Nada mais vai ser como antes. As coisas daqui pra frente começam a ser diferentes, as coisas daqui pra frente começam a acontecer de uma forma muito diferente. A Rainha de Ouros, ela vem me mostrando que você tá enxergando o seu valor. Você tá começando a criar, você tá começando a sentir uma estabilidade emocional muito maior do que você sentiu nos últimos anos. É algo muito forte que está realmente acontecendo dentro de você, você está se observando, o seu amor próprio ele tá começando a ser colocado em prática, a tua segurança pessoal, sabe assim, se sentir seguro, se sentir merecedor ou merecedora das coisas que estão acontecendo na tua vida. Tu tá começando a entender que certas coisas estão acontecendo e vão acontecer porque realmente você merece, porque realmente você trabalhou muito para isso. E esse trabalhou muito para isso não necessariamente precisa ser só financeiro. É um trabalhou psíquico também, emocional. Você vem nos últimos anos buscando autoconhecimento, você vem nos últimos anos se analisando, tentando se conhecer. E agora você começa a colocar em prática. E isso aqui já começa a trazer transformações aqui na tua vida, que posso te falar que nada mais vai ser como antes. Daqui pra frente eu não vejo mais você agindo como você agia. Eu não vejo mais você conseguindo estar nos mesmos lugares que você estava. A sua consciência ela expandiu, o seu emocional ele expandiu. Sabe, você tá muito diferente. A carta do Ás de Paus reforça muito isso aqui pra mim. Sabe, os teus desejos despertando, a tua energia renovando. Para muitos de vocês já uma energia renovada. Se a tua energia ainda não está renovada, saiba que você já está entrando. Você já encerrou um ciclo muito grande e o que vem vindo daqui para frente, o que vem chegando daqui para frente, vai despertar essas energias que estão precisando ser despertadas aí dentro de ti. Posso te falar que oportunidades que talvez tu deseja, mas tu não esteja esperando, elas começam a chegar agora na tua vida. A tua espiritualidade ela vem te entregando isso. Oportunidades que talvez tu não tá esperando para esse momento. Sabe, talvez planos aí que tu tá fazendo mais para final do ano, mais para final de 2026. Que a Padilha me diz que não vai ficar pro final do ano. Algumas coisas vão começar a ser antecipadas aqui na tua vida, nos teus caminhos. Eu não sei se você pensa num casamento mais pro final do ano, eu não sei se você pensa em abrir uma empresa mais pro final do ano. O que eu vejo é que você começa aqui a entrar num movimento e você começa realmente a se movimentar e essas coisas começam a acontecer de formas assim mais... Como é que eu posso te falar? São realmente oportunidades inesperadas na tua vida, sabe? É isso que eu sinto, assim, é essa palavra que eu sinto de te dizer aqui. O Ás de Paus, ele traz muita iniciativa. E provavelmente tu tenha feito aqui com o 4 de espadas, ainda nesse teu processo aqui de autoconhecimento, ainda nesse teu processo de cura interna, tu já tenha entendido muita coisa. Tu já tenha te afastado aqui de muitas coisas que vieram bloqueando a tua vida e o teu caminho nos últimos anos. O 4 de espada, ele me fala muito assim de você se afastando, até mesmo de pessoas. Sabe, você realmente... É como se você tivesse parado
e de alguma forma se reorganizado. Ou você está nesse momento que de estar se reorganizando. E saiba que é necessário. Não é perca de tempo. De alguma forma. Ou você não perdeu tempo, ou você não está perdendo tempo. Você está se reorganizando. As atitudes, elas vão ser tomadas. Eu não vejo aqui que você não está conseguindo tomar atitudes. E até por incrível que pareça, que o que a Padilha me traz na minha mente é que é esse afastamento aqui de algumas pessoas, esse silêncio que você está buscando, parar de dar explicação, parar de dizer sim para tudo, o parar de querer agradar as pessoas, tudo isso aqui já são atitudes que você já está tomando. Se essa mensagem já começa a fazer sentido para vocês, eu queria pedir que vocês comentassem a palavra aqui embaixo. Vamos comentar transformação, que é a primeira carta que saiu aqui para vocês, que foi a carta do caixão. Vamos comentar aqui transformação. Porque realmente aqui você fez uma pausa, ou você está fazendo uma pausa de transformação. E você vai conseguir colher muitos frutos disso. Foi tão necessário tudo isso aqui, está sendo tão necessário tudo isso aqui. Tudo que você passou, tudo que você viveu. Que tiragem linda, Padilha. Claro aí, Pombogira. O Rei de Copas. Primeira coisa que eu vejo que olhando para essa carta e mentalizando você aqui na minha frente, eu vejo que os teus sentimentos eles já estão mais maduros. Eu sinto que realmente os teus sentimentos já estão mais maduros. Você entende os seus erros do passado, você entende que você é um ser humano, você entende que nem sempre você agiu de forma correta, nem sempre a sua mente te guiou por lugares mais rápidos de chegar numa conclusão. Talvez você tenha agido de forma impulsiva aqui com a carta de pausa aqui já no final. Talvez você tenha agido de forma impulsiva e tomado algumas decisões aí que afetaram e que te atrasaram e que fez você confiar demais em outras pessoas. E agora eu vejo você amadurecido. Agora eu vejo você... Sabe esse silêncio que você fez aqui com o 4 de espadas? Ele te amadureceu. Agora você não quer mais dar explicação para os outros. Agora você não precisa mais se justificar para ninguém. Você reconhece o teu valor, você reconhece... Como é que eu posso falar? Você reconhece a sua mente, você reconhece os seus sentimentos. Você está em uma fase que eu posso até falar que esse Rei de Copas aqui está te trazendo calmaria. Porque realmente ele é um rei que ele governa com calmaria, com equilíbrio emocional. Esse é o Rei de Copas. E é assim que você está entrando na energia. Você está entrando aqui na energia do Rei de Copas. Engraçado, né? O Rei de Copas ele veio seguido pelo 9 de Ouros. Que é mais uma carta que fala aqui de independência emocional. Que é mais uma carta que fala... Eu sempre digo que é a carta da autossuficiência, né? Aquilo, eu me basto. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu me basto. As minhas ideias, elas me levam longe. E não é uma questão de arrogância, muito pelo contrário. Eu não sinto de forma alguma que nesse jogo, eu não sinto de forma alguma que nessa leitura, uma energia de arrogância, de prepotência, uma energia de eu sou melhor. Não é isso que eu tô falando. É um sentimento interno de autossuficiência. É diferente. Basicamente você não permitindo que ninguém diga a você o que é o teu valor ou não. É basicamente você não permitindo que mais ninguém te conduza por um caminho onde a pessoa pode dizer que você precisa evoluir, você precisa se tornar um ser humano melhor. Como assim um ser humano melhor? Você não quer mais se provar pra nada pra ninguém. Você agora quer viver a sua vida, você quer tomar as rédeas do teu controle emocional, que você já está tomando, a Rainha de Copas, a Rainha de Ouros. Ela já chegou aqui já no teu jogo. E agora é você olhando aqui para os teus valores. E que depois de alguns anos que você não estava vendo, agora você está reconhecendo os seus valores. Agora você está se reencontrando, você está se valorizando. Posso falar essa palavra?
Porque o 9 de ouros, eles são nossos valores, realmente. Finalmente, eu posso dizer isso. Finalmente você chegou num ponto, você está chegando num ponto da sua vida que é o ponto da sua plenitude. Se você ainda não conseguiu atingir exatamente esse espaço na sua vida, a gente te pede que tenha um pouco de paciência, que você seja um pouco mais paciente com você mesmo. Talvez ainda precisa de um pouco de observação, um pouco de silêncio, voltar um pouco os teus olhos para dentro de você mesmo, parar de olhar para o externo, parar de olhar para o mundo, que você não tem que provar nada para o mundo, e começar aqui a se reconhecer, começar a se reconectar com você mesmo. E ao invés de se explicar para o mundo, entrega para o mundo quais são os teus valores de verdade, porque você tem e não são poucos. A carta dos enamorados, ela é uma carta que ela associa também a união, a retorno. Mas a primeira palavra assim, mais forte que vem na minha cabeça é realmente. Até tentei entender de que maneira eu poderia trazer aqui para vocês. Mas é um amor consciente. Daqui para frente você passa a amar com mais consciência, com mais... Não é racionalidade a palavra, tá bom? Não é que seja um amor racional, não é que primeiro você vai observar todas as coisas. Mas daqui para frente você começa a ter mais consciência quando ama outra pessoa. Você começa a ter mais consciência quando você começa a doar o seu amor por outras pessoas. E até mesmo aqui uma consciência em cima do teu amor próprio. A carta dos enamorados, ela fala muito de dualidade. Sabe, existe uma dualidade, tanto que ela é muito associada muitas vezes a amantes, né, relacionamento duplo. Porque ela fala assim de uma dualidade. Mas aqui na tua tiragem, eu sinto que essa dualidade ela está encerrada. Eu sinto que a tua consciência do que é um sentimento verdadeiro, ela está mais expandida. Mas principalmente aqui você colocando limites nas pessoas que dizem que te amam, mas que de alguma forma te sugam. De alguma forma, te manipulam aqui através do amor, pode ser isso. E aqui a Padilha me dizendo que tu começa a entender muito mais o que é um amor consciente. Sabe assim, o que é um amor recíproco? O que é um amor que é verdadeiro? E você começa a analisar e colocar mais em prática na sua vida esse sentimento. Talvez você tenha sido alguém aí que por muito tempo se iludiu de forma rápida, que se deixou levar pela carência. Sabe assim, conheço alguém e a minha carência já me fez me entregar para essa pessoa, já me fez começar algo muito rápido. Agora você começa a ter mais paciência, você começa a querer na sua vida aquilo que é recíproco. Se não for recíproco, não vai acontecer. Você não vai permitir. Em seguida eu tenho aqui o Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas ele vem me trazendo você conseguindo soltar aqui tuas verdades, tá? Você conseguindo colocar limites, você conseguindo ter respostas e conversas necessárias, você conseguindo usar as palavras, você conseguindo entendendo a sua cabeça e conseguindo ter conversas que sejam conversas necessárias. E eu sinto de te dizer que tu também precisa ser um pouco mais assertivo naquilo que tu fala. Sabe essa coisa aqui do amor consciente? Você precisa ser um pouco mais direto. Que às vezes, talvez por amar demais, talvez por ter medo de ofender as pessoas,
pessoas que talvez não se preocupam em te ofender sim ou não, tu acaba aí guardando muito sentimento que agora tu precisa deixar para trás. Essa transformação aqui, ela é muito também sobre limites. Sabe, muito sobre que você conseguir uma comunicação aí mais assertiva com quem está em volta de ti. Colocar limites em quem precisa colocar limites. Tirar da tua vida quem tu sente que não soma. Aceitar na tua vida quem de alguma forma te ajuda, posso falar isso? Quem de alguma forma se preocupa contigo. Porque agora você entra num momento de muito mais maturidade. O Pajem de Espadas é uma carta que ela fala até mesmo sobre curiosidade. E eu sinto aqui que você passou essa fase. Eu sinto que agora você se conhece. Eu sinto que agora você se conhece. É diferente de antes. Que a carta da lua, seus medos. Teus medos, tuas inseguranças emocionais aqui. Eu olho aqui pra carta da lua, eu sinto muita insegurança, eu sinto muito medo. Mas agora você dominando o que vem aqui pela frente. A tua intuição ficando mais forte. Você trabalhando com a sua mediunidade, trabalhando a sua espiritualidade, se conectando com a tua essência, se conectando com quem você é, com o que você é. E agora você vai deixar esses medos aqui para trás e você já começa a olhar e analisar e entender as opções e as possibilidades que vem vindo aqui na tua frente, que vem vindo aqui no teu caminho. Sabe aquela coisa assim, ó, eu já sei o que fazer, mas não sei por onde começar? É em cima disso aqui que tu vai precisar trabalhar agora. A gente passou aqui pela fase onde você se conheceu, onde você entendeu o que te faz bem e o que não te faz bem, onde você começa a colocar limites nas pessoas e nas situações. E agora a gente vai entrar aqui numa fase onde você começa a se preocupar com o teu futuro. Onde você começa aqui a pensar no seu futuro. Escolher que caminho que você quer seguir. Aproveitar aqui da tua maturidade, do Rei de Copas, da tua inteligência emocional e saber que caminhos que você quer seguir. E planejar o teu futuro de uma forma mais madura, de uma forma mais segura, decisões mais estratégicas, porque experiência você tem, maturidade você tem. E daqui para frente, enquanto aqui o Pajem de Espadas trouxe muito impulso, daqui para frente, mais calma, mais estratégia, observa melhor. Nós temos o 2 de paus, nós temos o 3 de paus, os teus caminhos estão abertos. Você tem caminhos abertos. Sabe, eu vejo muita expansão aqui para vocês. Eu vejo um futuro de bastante movimentação. Até como eu falei aqui atrás, algumas coisas aqui que você... Olha, engraçado que o Ais, o 2 e o 3, né? Você aqui, muitas coisas que você esperava que fosse lá para frente, que fosse lá para o futuro. Algumas coisas já acontecendo, algumas coisas já chegando aqui na tua vida. Você precisando antecipar alguns planos aqui que vão dar um adianto na tua vida bem grande. Mas agora é o momento de você parar de olhar para o passado. Realmente você precisa agora parar de olhar para o passado. Você já entendeu, você já aprendeu. Não precisa mais ficar mastigando, não precisa mais ficar aí justificando, explicando. Eu acho que você já fez uma pausa necessária. Você já está muito mais maduro ou madura. E agora é olhar para frente, é o momento de realmente sacudir a poeira. Você não vai mudar o teu passado, mas agora você tem que olhar para o teu futuro. O 3 de paus, ele me impede que você vá em busca aí desse teu novo horizonte, sabe? Você está fechando um ciclo muito grande na sua vida, você realmente está fechando um ciclo muito grande na sua vida.
E esse novo aqui também já está chegando. Para muitos de vocês pode ser que já chegou. Mas agora depende de um movimento teu. Agora depende que você dê um pequeno start aí na tua vida. Deixa o teu passado, por mais que ele te doa, por mais que ele te machuque. Mas agora você tem maturidade já o suficiente, você aprendeu o suficiente, independente de quantos anos você tenha, para agora você começar a olhar para frente, para agora você começar a olhar para o futuro. Porque vem uma fase aí de muita expansão chegando para vocês aqui na frente nos próximos meses, posso falar isso. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, 5 cartas de confirmação daquilo que a senhora quer trazer, da mensagem que a senhora quer trazer para a turma do Montinho número 1. Agradeço imensamente a mensagem que a Padilha já trouxe até aqui. Opa! Eu tava olhando aqui para as cartas da mesa para saber se não tinha mais nada para falar, esqueci do que eu tô embaralhando, olha. Como pode? Mas eu acho que tá sendo bem claro, né, gente, até esse momento. Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, comente para mim. Comente aqui movimentos. Movimentos para que eu saiba que vocês estão prestando atenção na mensagem, que a partir desse momento, daqui para frente, vocês começam a fluir nessa energia que a Padilha veio trazendo para vocês. Gente, quero muito pedir para vocês também os hypes, é muito importante, muito importante. Essa semana agora passada, teve pouquíssimos hypes no canal, e com isso o YouTube entregou muito poucos meus vídeos no Brasil, ficaram muito aqui pela Europa, e acontece que as visualizações caíram bastante, bastante mesmo, e eu tô com uma meta de chegar a 15 mil inscritos até agosto, no meu aniversário. Então eu queria muito convidar vocês a deixar o hype para que, se essa mensagem tá te ajudando, ela possa ajudar outras pessoas também, tá bom? Vamos lá então, Padilha. Gente, como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Se a mensagem ficar muito longa, se a tiragem ficar muito longa, eu peço para vocês um pouco de paciência, tá? Mas é muito importante que quando a gente fala da espiritualidade, a gente tenha realmente paciência, responsabilidade com as palavras, e a gente não queira ter pressa de entregar somente um resultado, sabe? A gente tem que fazer as coisas com muita responsabilidade, com calma, para que elas também possam acontecer na vida de vocês. A carta do homem é a carta que vem marcando você. Essa aqui é a carta que no meu jogo, normalmente ela marca o consulente, a não ser, dependendo das cartas que venha a seguir. Então aqui você com seus caminhos abertos, que a Padilha me mostra que os teus caminhos eles estão abertos, como já falou aqui atrás. Você agora precisa se empoderar e tomar posse. Não sei se existe algum tipo de crença aí na tua cabeça, algum tipo de crença limitante de que tem algum trabalho feito para você, de que alguém possa ter feito algo para te prejudicar. Padilha me pede que agora seja o momento de você voltar as tuas forças e as tuas energias para dentro da tua própria cabeça. Rituais existem, trabalhos realmente existem, mas gente, vamos se limpar, vamos parar de se preocupar com os outros, vamos começar a fazer a limpeza que a gente precisa para nossa própria vida. Não é momento de gastar vela para prejudicar seu ninguém, é momento de gastar vela para se limpar. Tá? Então se você crê aí que você tem algo feito em cima de você, eu realmente através dessa tiragem que eu não estou vendo, eu vejo aqui caminhos abertos, eu vejo caminho de prosperidade, mas você precisa aqui pegar essa chave de progresso, girar esse carro aí, acelerar e começar a acontecer. A carta dos peixes, prosperidade, que é o 2026 chegando para você, que com prosperidade na tua vida, com prosperidade no teu caminho, uma carta de fartura, uma carta de abundância, uma carta que mostra que você realmente aí vai começar a colher muitos frutos daquilo que você vem plantando. Se você tem aí um negócio próprio e você pensa que as coisas estão indo um pouco devagar, eu acredito que seja muito por uma questão de desfoque da tua própria cabeça. Talvez você tenha aí desfocado nos teus projetos pessoais, talvez você tenha se desfocado dos teus planos e aqui a Padilha te pede, te chama para que você volte a focar no que é teu, para que você volte a focar em você mesmo, para que você se reconecte com você mesmo, aqui para começar a colher os teus frutos, começar a colher o sacrifício do teu trabalho, na tua parte amorosa a mesma coisa, que é você da tiragem número 1, é muito uma questão de autocontrole, é muito mais uma questão aqui de você tomar posse daquilo que é teu, de você realmente tomar posse da tua energia, a carta do lírio. Basicamente aqui uma tiragem, gente, deixa eu pegar aqui, deixa eu levantar aqui a carta. Basicamente aqui uma tiragem para você que assim, ó, é o momento de você aí retomar o controle da tua vida,
vocês que são da turma aqui do Montinho número 1, é realmente um momento de tomar conta da tua vida, é realmente um momento de você começar a ter a rédea, o controle, essa transformação que ela já aconteceu dentro de você, é uma transformação que não tem volta, tá? Você não volta, não tem como você caber nos mesmos lugares, não tem como você frequentar os lugares com as mesmas pessoas que você frequentava, você já não pertence mais a esses lugares, você já não pertence mais a essa energia. É uma transformação muito grande, uma transformação muito profunda que é acontecendo dentro de vocês. É uma transformação realmente muito profunda e que, como eu disse, não tem mais volta. Tá bom, pessoal, desse primeiro grupo aqui? É uma transformação que não tem mais volta. E os caminhos de vocês aqui, ó, eles estão abertos tanto para a prosperidade, quanto para o lado amoroso, e também tanto para... Posso até dizer aqui com a carta aqui do Lírio, só para completar esse triângulo aqui, tanto espiritual também. Tá? Então aqui espiritualmente, financeiramente e emocionalmente, vocês aqui com os caminhos abertos e vocês com o caminho de prosperidade. Basta que você retome o controle da sua vida. Pensa em tudo que foi falado aqui, pensa em toda a direção que foi te dada, que aqui a Padilha veio com uma tiragem de muita direção, muito direcionamento e comecem a realmente colocar em prática, comecem a realmente dominar para que essas transformações aqui, elas realmente aconteçam e continuem acontecendo na tua vida. Gente, eu vou tomar um golinho de água para a gente poder ir para o grupo número 2. Peço para vocês que fiquem aqui comigo. Quem está gostando das minhas tiragens, quem quiser continuar assistindo agora, pessoal da turma número 1, que quiser continuar agora para a turma número 2, é um prazer para mim que vocês continuem aqui assistindo. Pode ser que também a mensagem de alguma forma ela sirva para vocês. Antes eu vou só dar um recadinho rapidinho. Gente, quem está gostando das minhas mensagens, está te ajudando de alguma forma, você quer retribuir ao meu canal, você quer retribuir a mim para que eu continue com essa mensagem e quer até para que eu possa comprar mais flores, mais velas para o meu canal também. Se você quer incentivar o meu trabalho, vocês podem fazer doações através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com, ou então você pode também se tornar membro do meu canal. Eu, como forma de agradecer a vocês por estarem me abençoando, eu coloco o nome de vocês aqui também no caderno da Maria Padilha. E todos os dias eu peço que Padilha abençoe as pessoas que me abençoam, que ela retribua na vida das pessoas, que ajudem vocês a resolver problemas que estão precisando resolver, enfim, que vocês sejam abençoados por estarem me abençoando, tá bom? Então, uma energia de troca. Se você quer ter essa energia de troca aqui comigo e abençoar o meu canal para que ele continue e possa ajudar cada vez mais pessoas, assim como ele já te ajudou, então você pode ou se tornar membro ou então com doações através do Pix. Doação através do Pix, o valor são livres, você pode doar 1, 3, 5, 7 reais, quanto vocês sentirem no coração de vocês. A única coisa que eu peço é que sejam números ímpares, tá bom? E aí lá já vem o nome de vocês, então eu já coloco diretamente aqui no caderno da Maria Padilha. E os membros do canal, eu preciso que vocês me enviem um e-mail ou que entrem através do Instagram para me mandar o nome de vocês completo, também para que eu coloque o nome de vocês aqui no caderno da Maria Padilha, tá bom? E desejo muito, do fundo do meu coração, que Maria Padilha abençoe a todos. Vamos então agora à energia aqui do grupo de número 2, uma energia que pode vir falando sobre amizade, companheirismo, fidelidade, segurança. Bom, vou deixar o baralho cigano aqui no canto. Vou dar uma embaralhadinha aqui no meu tarô. Padilha, mais uma vez te peço 10 cartas do tarô. 10 cartas de direcionamento, 10 cartas que a senhora traga uma mensagem para essa pessoa que chegou até aqui. Uma resposta que ela precisa. Uma mensagem que seja direcionada pela energia do cão. Uma energia de lealdade, fidelidade, companheirismo. Vamos ver em que área da vida vem essa lealdade aí, Padilha. Que assim seja e que assim será. Gente, eu já pré-embaralhei bastante os meus baralhos antes de iniciar, para que não ficasse tão longo aqui no vídeo, tá bom? Então agora eu desejo, a partir desse momento, boa sorte para vocês. Uma boa leitura a todos. Como sempre, eu escolho da esquerda. Vamos lá, então. Primeira carta que sai aqui para vocês é a carta do Diabo. Uau! Agora eu fiquei curioso. O que a carta do cão tem a ver com a carta do Diabo? Vamos lá. A carta do 2 de ouros. Nós temos aqui o 4 de paus.
Nós temos a Lua. O 10 de paus. Nós temos o 7 de copas. Chegando com o 5 de copas. Não tá brilhando, né, gente? O 6 de espadas. Uau. O 5 de paus. E nós temos a carta da justiça chegando aqui. Uma tiragem muito, muito, muito oposto da nossa primeira. Deixa eu só dar um play aqui na minha música, gente, que parece que parou. Aê, agora sim. Que daí fica um silêncio aqui pra mim, parece que... sei lá, parece que tá faltando alguma coisa. Mas vamos lá então. Gente, aqui é a carta do diabo, junto com o cão. Parece muito oposto um do outro, né? Por incrível que pareça. Mas sabe o que a Padilha me trouxe aqui na minha mente, juntando essas duas cartas? Um apego emocional muito grande. Essa aqui é a palavra. O cão, ele muito diferente do gato. O gato é um espírito livre, né? O gato, ele circula, ele vai pra lá, ele vem pra cá. Ele não quer muito estar perto do dono. Já o cachorro, não. O cachorro, ele tem aquele apego emocional. Ele tem aquele apego de estar sempre agarrado no dono. O dono vai, onde o dono vai, ele tá atrás. E a carta do diabo, ela é uma carta que ela fala muito de apego. Sabe? De apego realmente aqui emocional, de uma dependência emocional muito grande. Para muitos de vocês, essa dependência emocional aqui, ela pode até me remeter a uma prisão. Vocês conseguem ver bem aqui que tem as correntes aqui presas no pescoço? É um apego emocional, é uma dependência emocional muito forte para vocês aqui do grupo número 2, que basicamente ela pode estar até te prendendo. Te prendendo em algo, te prendendo em alguma situação, te prendendo em alguma pessoa, e realmente aqui te causando uma dependência. Eu até agradeço aqui Maria Padilha por ter me trazido de forma tão clara já, como que eu juntaria essas duas cartas, porque eu confesso pra vocês que eu fiquei até nervoso, porque assim, o cão ao diabo parece que é muito oposto um do outro, né? Mas quando eu falo pra vocês que a Padilha trabalha com o meu sexto sentido e com a minha intuição de forma muito, muito forte, gente, a minha conexão com essa mulher, ela é realmente, assim, às vezes até me assusta um pouco, sabe? Mas assim, ela trouxe já muito forte na minha cabeça, é o apego. É o apego. Aqui a gente tá falando com pessoas que estão precisando aqui romper um laço e que provavelmente vocês estão com dificuldade. Provavelmente é que esse apego tá fazendo aqui tu sentir uma dificuldade muito grande de desapegar. A carta do 2 de ouros, que é uma carta de equilíbrio, eu vejo muito aqui, ó, uma indecisão. Pode ser que para vocês um vai ou volta. Pode ser que para alguns de vocês pode ser uma dificuldade de deixar ir. Você precisa deixar algo ir, você precisa deixar uma situação ir. Você está vivendo aqui um momento de muita instabilidade. Você sabe que você precisa cortar algum laço, você sabe que você precisa desapegar de algo. Algo que talvez não seja mais estável como era antes. Algo que talvez não seja mais recíproco como era antes. Mas eu vejo que você com muita indecisão. O pessoal aqui do grupo 2 é um grupo muito indeciso, um grupo de pessoas aqui que estão precisando tomar decisões e não estão conseguindo. E aí você precisa entender se isso aqui faz sentido para tua vida, porque você pode adaptar isso aqui pro lado amoroso, você pode adaptar isso aqui no teu lado financeiro. E eu digo no teu lado financeiro porque eu vejo aqui muito desgaste. Que é a carta do 10 de espadas, aqui você sobrecarregado de alguma forma, você trabalhando muito, você sobrecarregado, você levando aí muito, muito peso nas costas, muito desgaste. Então aqui eu peço que você adapte isso aqui para sua vida, de acordo com a área que faz mais sentido ou com a pergunta que está aí na tua cabeça, com a pergunta que está aí no teu coração.
Porque o dois de ouros, ele vem trazendo aqui, ó, você precisando sair de uma indecisão, você realmente precisando tomar decisão. Você no momento aqui que você está vivendo, posso até te falar aqui com duas prioridades, tá? Você está com duas prioridades. Uma é você e outra é a situação que está aqui te prendendo por um apego. Eu não sei se é um cargo em algum lugar que você está trabalhando. De repente você está se desgastando demais aí em algum serviço que é muito mais apego emocional do que lucro financeiro. Talvez você está sendo iludido, achando que vai ganhar mais. Ou talvez você esteja esperando uma proposta de um salário melhor. Alguns de vocês aqui podem ser presos realmente em uma pessoa, um relacionamento. Alguém que já não faz mais sentido na tua vida. Alguém que te manipula. Alguém que está aqui te manipulando. E aqui a Padilha me traz claramente uma mensagem aqui de desapego. Você vivendo um momento aqui de desapego onde você precisa soltar. Você precisa soltar algo aqui que não está te fazendo ir para frente. Engraçado que o 4 de paus é uma carta de convivência, né? Ela é uma carta de... realmente que fala aqui de uma convivência até mesmo emocional. Você, em uma situação ou em um local, por conta aqui de uma convivência emocional. Uma convivência que faz com que você se sentisse seguro, com que você se sentisse realmente uma segurança afetiva. E isso vem te mantendo aqui numa situação, isso vem te mantendo aqui no emprego, isso vem te mantendo aqui numa relação. Mas que com a carta da lua já vem me dizendo que você está bem confuso realmente. Aqui eu tô falando com um grupo que realmente está bem confuso, se vai, se volta, se fica, se deixa ir, se tenta mais um pouco. E as tuas emoções é que elas estão oscilando. Entre o querer e o poder, entre o querer e o conseguir. Porque os teus limites eles já foram bem estabelecidos aí, dentro da tua cabeça. De alguma forma os teus limites eles já estão sendo gritados para ti. Tu já entendeu o que tu quer, tu já entendeu como que tu quer. Mas agora tu precisa trabalhar de alguma forma esse apego que tu tá nutrindo. Tu precisa trabalhar de alguma forma esse apego aí que tá te mantendo, que tá te segurando. Essa é a palavra, que tá te segurando em algum lugar. Você realmente, emocionalmente falando, aqui é uma energia de alguém muito sobrecarregado. Emocionalmente falando. Sabe, tem um peso acumulado muito grande. Responsabilidades eu vejo aqui muito grandes. Muitas responsabilidades. Nem todas essas responsabilidades é que elas são tuas. Nem todas essas responsabilidades é que elas são tuas. Mas você está insistindo em continuar numa relação ou num lugar, como eu falei, ou num trabalho que já está te sugando todas as tuas forças, sugando todas as tuas energias. E engraçado que o 7 de copas, ela é uma carta que normalmente fala de promessas vazias, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, é como se fossem ilusões. Essa carta que ela remete muito à ilusão. Então é como se você estivesse aqui se mantendo num local, se mantendo numa situação por apego. Tua tiragem que é uma tiragem muito forte de apego, mais uma vez eu venho falar disso. E aqui a Padilha me diz que é ilusão tu continuar te mantendo preso nessa situação, ou preso nessa pessoa, ou preso nesse lugar. Então você precisa... A tua resposta principal aqui nessa tiragem é essa. Você está se apegando,
Mas isso aí é uma grande ilusão. É uma grande... Como é que eu posso te falar? Não faz mais sentido, é isso. Não faz mais sentido, é isso que eu podia dizer aqui na minha cabeça. Não faz mais sentido pra você continuar se iludindo, continuar achando que algo vai mudar, continuar achando que algo vai acontecer. Enquanto isso, você aqui, cada vez mais triste, cada vez mais afundado dentro dos teus sentimentos, cada vez mais confuso, cada vez mais arrependido. E por mais que a perca, ela realmente seja aqui, como diz o Cinco de Copas, um sentimento de luto, por mais que o Cinco de Copas ele fale sobre esse sentimento que realmente o apego ele causa na gente, sabe assim, um sentimento de perca, de perda, um sentimento de vazio. Eu sempre falo que é praticamente como um luto. Por mais que esse sentimento que ele esteja te rondando, por mais que tu tenha medo de lidar com esse sentimento de perda, é muito necessário que tu caminhe em busca desse afastamento. É extremamente necessário. Tu tá te mantendo em algo, tu está te mantendo em algum lugar por puro apego. Os teus novos ciclos estão te esperando, as tuas novas oportunidades elas estão te esperando. E por mais que te doa, porque realmente é que eu vejo aqui uma tristeza nesse afastamento, eu vejo que você não quer. Eu vejo que você gostaria de insistir, eu vejo que você gostaria de tentar. Mas eu também enxergo que seja necessário que você possa aceitar esse novo que vem chegando aqui na tua vida. E que essa situação, e que esse momento aqui, ele consiga ser quebrado, ele consiga ser passado. Isso aqui evitaria muitas coisas na tua vida. Evitaria muitas coisas. Evitaria muitos conflitos, evitaria muita tensão, evitaria muita discussão. Mas principalmente que conflitos internos. E esse desgaste, sabe? Esse desgaste. Talvez que seja... Como é que eu posso te falar? Disputas aí que você precisa deixar pra trás. Ou eu não sei se algo aqui ligado para alguns de vocês, me vem aqui na mente agora, algo ligado aqui à herança, não sei se de alguma forma você que se desgastando por conta de apego, algum bem material, algum bem de família, algo que vocês possam estar aí disputando e que já está te trazendo, talvez por esse apego aqui ligado a esse bem material, a essa casa, ou a esse, enfim. Isso aqui já está te trazendo muito... Isso aqui já está te trazendo muito desgaste. Muito desgaste. E realmente você precisa de alguma forma se desvincular um pouco aí dessa situação. A Carta das Justiças, ela fala das tuas colheitas. Sabe? Ela fala muito aqui das tuas colheitas. Ela fala muito das decisões que você precisa tomar baseados na sua vida, baseados na tua vivência, baseados na tua experiência. E que você precisa tomar decisões a partir desse momento pensando menos nos outros e pensando muito mais em você. O que é que te faz bem, o que é que te faz feliz. Saber que essas decisões aqui que você vai precisar tomar daqui para frente, decisões que sejam mais equilibradas, e eu posso até te falar que sejam muito mais decisões com razão do que com emoção. Exatamente isso, muito mais decisões aqui sendo tomadas muito mais com razão do que com emoção. Porque as tuas emoções, elas te mantêm presas aqui no apego.
E a tua razão, ela vem mostrando que existem outras vivências e outras situações aqui que você precisa colocar aqui nessa balança, aqui do equilíbrio, para que você realmente aqui entenda o que é que faz sentido, o que é que não faz mais sentido. Evita um pouco aqui se manter em disputa com quem tá certo, com quem tá errado. Evita um pouco aqui de querer continuar mantendo algo por aparência, algo por apego. Agora é o momento de você deixar um pouco o coração e começar a usar um pouco a razão. O que é que começa a fazer mais sentido para ti daqui para frente? Se essa mensagem está fazendo sentido para vocês, comente a palavra aqui embaixo, apego, para que eu entenda que você está prestando atenção aqui nessa tiragem, nessa leitura, e que você está entendendo o recado de Maria Padilha, que você vai começar a trabalhar aqui essa questão aqui de apego, essa questão de estar preso a algo ou a alguém por apego, a alguma situação, tá bom? Padilha diz aqui que muito do que está acontecendo é muita ilusão, muito do que está acontecendo é realmente aqui como se fosse uma promessa aí que você precisa começar a reavaliar, você precisa começar a reavaliar algo aqui na tua vida, tá bom? Porque não é algo, como posso falar, algo físico, algo que você possa tocar. Isso aqui não é algo que venha se concretizar, não é algo que venha acontecer. Então, se você está esperando por algo que venha a acontecer, é basicamente um não aqui, que a Padilha vem te dizendo, vem te trazendo. Sabe? Você precisa deixar essa situação ela aí, porque você ainda continua apegado. É mais ou menos o que eu posso te falar, tipo assim, ó, eu tô tão apegado que eu vou vencer na loteria, que eu continuo acreditando nessa ilusão e continuo jogando e continuo fazendo apostas, porque eu acredito que eu vou vencer. É basicamente isso que a Padilha vem mostrando. Então não é que seja o final de tudo, mas... Não é o final de tudo, mas é o final aí de um pensamento que você vem tendo e que a Padilha confirma que você precisa agora praticar o desapego, tá bom? Padilha, eu te peço agora 5 cartas do baralho cigano. Como sempre, eu escolho da esquerda. Vamos lá, 5 cartas. A carta do Sol chegando aqui para vocês. O Sol, ela fala aqui da sua energia, você retomando o controle da sua energia. Você é uma pessoa iluminada. Você realmente é uma pessoa iluminada. Você realmente é uma pessoa alegre. Você realmente é uma pessoa com muita energia aí que está sendo ofuscada, posso até dizer assim, que está sendo ofuscada aí por conta desse apego, tá? Você realmente tem uma luz aqui muito forte, você realmente tem uma energia muito positiva, você é uma pessoa muito abençoada, mas que você agora precisa, nesse momento, começar a se olhar, começar a se enxergar. A carta do caminho são a carta das decisões. Que decisões você começa a ter daqui para frente? Que decisões você começa a colocar em prática daqui para frente? Que caminhos você vai seguir? Você precisa realmente começar aqui a tomar as rédeas desses caminhos e começar a buscar essas decisões. Só tomar uma água, gente. E você precisa aqui realmente entender para que lado que você vai, como que você vai, o que ainda faz sentido, o que não faz mais sentido, por que você quer continuar lutando, por que você quer continuar brigando. Basicamente é como, até que em casa esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre isso. A gente às vezes tem uma fase da nossa vida que a gente quer conquistar as coisas, a gente está disposto a passar por determinadas situações e a gente passa, mas também chega uma fase que a gente se sente satisfeito e a gente já não quer mais se submeter a determinadas situações. A gente já não quer mais trabalhar tanto quanto a gente trabalhou, a gente já não quer mais estar em lugares que a gente já esteve, a gente não quer mais aceitar pessoas na nossa vida como a gente já aceitou. E isso, quando a gente começa a chegar nessa conclusão e quando a gente começa a tomar esse controle aqui da nossa vida e quando a gente começa a entender aquilo que faz bem pra gente, aquilo que não faz bem pra gente, e a gente começa a se libertar dessas situações, desses apegos, a gente começa a viver a vida com mais leveza, a gente começa a viver a vida com mais suavidade, com mais tranquilidade. E eu vou até contar uma experiência própria minha aqui falando, para trazer para vocês, que eu por muito tempo eu tive um apego
um apego muito grande, até mesmo na minha parte espiritual, que foi quando eu tive um terreiro, uma casa religiosa, mas eu decidi fechar essa casa. Por muitos anos, eu vivi apegado a algo que estava me trazendo esses conflitos aqui como estava sendo a tua vida. Eu vivi preso aqui numa situação que me trouxe também muito conflito. Eu não enxergava o quanto eu era abençoado, não enxergava o quanto as coisas positivas aconteciam na minha vida. E eu fiquei apegado a pessoas, eu fiquei apegado a situações. Eu fiquei achando que eu seria mais feliz naquele ambiente, eu fiquei achando que eu seria mais feliz com aquelas pessoas. E existia realmente um apego que não me fazia enxergar outros caminhos. Hoje eu expandi a minha mente, hoje eu expandi a minha consciência. Hoje eu me considero uma pessoa muito mais espiritualista do que uma pessoa religiosa. E eu precisei me desapegar daquela situação, eu precisei me desapegar daquele ambiente para que eu pudesse trilhar outros caminhos e esses outros caminhos me trazerem também a felicidade, que no caso que é a carta do buquê que ela quer te trazer. Então hoje até eu posso dizer, eu consigo praticar muito mais a minha espiritualidade, muito mais a minha mediunidade, até mesmo que através do canal, falando sobre Maria Padilha, do quanto essa mulher transformou a minha vida, sem apegos de querer estar em lugares onde a gente já não cabe mais. E aí eu digo pra vocês, quando a gente rompe o medo, às vezes a gente tá ali preso em um local, apegado num local, apegado numa situação, onde a gente às vezes está fazendo a diferença só na vida de 10, 20, 30 pessoas, e daí a gente se desapega disso, a gente se permite viver o que a espiritualidade quer trazer pra gente, e agora, por exemplo, hoje eu estou aqui falando pra... Meu canal já teve um público de mais de 100 mil pessoas, então tu vê. O que muitas vezes faz a gente se desapegar de algo, de alguém, de alguma situação, de algum cargo, de algum trabalho, de algum local. Às vezes a gente pensa que a gente merece só aquilo, ou que aquilo basta, ou que aquilo é o suficiente pra gente. E aí quando a gente se desapega, quando a gente escolhe novos caminhos, novas direções, as coisas elas acontecem. Então eu tô te contando essa história para que você adapte aí na sua vida, com aquilo que você precisa adaptar, com aquilo que você está vivendo, e que você se permita aqui esses novos caminhos aqui na tua vida. A carta do coração. Aqui são os teus sentimentos. É mais uma vez aqui esse apego. Provavelmente que você é uma pessoa extremamente aqui apegada no que tu faz, extremamente aqui apegada emocionalmente nas situações aqui da tua vida. E a Padilha me pede para te dizer que a partir desse momento você precisa começar a trabalhar um pouco mais aí a tua racionalidade, você precisa começar a trabalhar muito mais, aqui o que eu estava te falando agora, da gente se desapegar e a gente começar a viver com paz, a gente começar a viver com alegria, a gente começar a viver com muito mais plenitude, começar a viver muito mais a nossa verdade. Eu sei que o lado sentimental ele é muito importante, mas o lado racional é o que realmente dá o molho da vida. O equilíbrio entre o sentimental e o racional, e seja exatamente o que você está precisando, vocês aqui da turma de número 2, do grupo 2. É uma tiragem que ela te pede muito o equilíbrio entre o emocional e entre a razão. É uma tiragem que ela pede muito aqui para você começar a se praticar realmente o desapego de lugares, de pessoas que não fazem bem para vocês. Muitos lugares e pessoas são capazes de afundar a nossa vida e de prender a nossa vida por muitos anos. E faz com que a gente perca a esperança em muita coisa, e faz com que a gente tome atitudes erradas, e faz com que a gente esteja e permaneça em locais errados. Então vocês aqui do grupo da turma número 2, pratiquem o desapego. Esse aqui é o momento de vocês praticarem o desapego. E aí você vai entender e você vai conseguir colocar na sua vida, na fase, no momento ou na situação daquilo que você tá pensando. O que a Padilha me diz que é a confirmação das últimas cartas do teu baralho cigano. Esse novo caminho é um novo caminho de mais paz, de mais tranquilidade, mas você precisa estar aqui entre o equilíbrio psicológico, que é onde a nossa cabeça é o que tira a nossa própria paz, a nossa cabeça é o que faz com que a gente perca o sono, a nossa cabeça é o que faz com que a gente realmente elabore aí pensamentos que muitas vezes são até disfuncionais.
são pensamentos aí que muitas vezes são autossabotadores, e o equilíbrio com a emoção, que aí é o nosso lado sentimental, realmente o lado do apego, tá? Que é o que você vem precisando aí trabalhar. Eu achei muito lindo, muito maravilhoso. Eu realmente não esperava que, olhando para a carta do cão e para a carta do diabo, me viria algo tão ligado ao apego. Isso aqui eu até vou anotar aqui no meu caderno de estudos, porque foi a primeira vez nos meus 15 anos como tarólogo que eu associei a carta do cão, a carta do diabo ao apego. Olha que lindo. Se tem algum tarólogo aqui me assistindo, comente aqui embaixo se vocês já fizeram esse tipo de associação. Eu achei muito bacana. E até aproveitando para falar que tem tarólogos, tá, que me assistem, e isso para mim é uma honra maravilhosa. Saber que vocês estão assistindo o meu canal como fonte de aprendizado também. Gente, uma tiragem maravilhosa, eu acho que muito clara, eu acho que eu não preciso nem ficar rodeando muito mais aqui, porque foi uma tiragem extremamente forte da Padilha, uma leitura muito clara sobre apego, já começou a falar. E saibam que, gente, a gente não deve, de forma alguma, jamais permitir que o apego, sabe, ele faça com que a gente fique preso em situações, em locais, sabe? Fases difíceis todos nós temos, fases complicadas, tanto dentro de trabalho quanto dentro de relações, e cabe, claro, a gente tentar se moldar e tentar aprender e tentar entender e mudar e permitir que as pessoas mudem também, né? Existem relacionamentos que duram a vida inteira, assim como existem pessoas que entram para trabalhar, às vezes com 18, 19 anos dentro de uma empresa e ficam dentro daquela empresa a vida delas inteira e se aposentam lá dentro daquela empresa. Eu acho também isso maravilhoso. Na verdade, eu acho muito bonito, porque eu não consigo ficar no mesmo lugar, às vezes, por mais de 2 anos, sabe? Eu não sei porquê, mas eu não consigo, assim, eu preciso de uma mudança, eu preciso de um ar novo para minha cabeça, ou eu preciso pintar a casa para mudar a cor, enfim. Mas existem pessoas que conseguem, às vezes, passar a vida inteira trabalhando dentro de um mesmo local ali, a vida inteira dentro de né, de uma mesma empresa, de uma mesma situação, de um mesmo relacionamento, e tá tudo bem também, mas quando aquilo ali já não tá te fazendo bem, então você precisa pensar realmente nessa questão do apego e do sentimento, sabe? Todo relacionamento, toda fase, todo trabalho tem suas fases, tem seus momentos, mas a gente também precisa saber aquilo que é saudável ou não para nossa cabeça, tá bom? Então, eu amei. Eu acho que é o vídeo mais longo do meu canal, mas não tem problema, se a Padilha quiser falar, quanto mais tempo ela quiser falar, para mim melhor. Espero de coração que vocês tenham gostado. Gente, peço muito para vocês, quem quiser ajudar o canal através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com, ou através virando membro aqui do canal, é muito importante para mim. E quero muito pedir, quem chegou até o final, comentem. E, gente, principalmente o pessoal do Brasil e de países que falam português, comentem muito, 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 tragam muitos comentários, tragam hype, para que o YouTube volte a levar o meu conteúdo, porque senão fica muito aqui pela Alemanha, principalmente, e aqui tem poucos brasileiros, tem poucas pessoas, então eu dependo muito da ajuda de vocês, do engajamento de vocês, tá bom? Deixa um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado aqui do meu primeiro baralho, espero que vocês tenham gostado da energia que o meu primeiro baralho trouxe, tá bom? E se vocês querem que eu faça novamente uma tiragem como eu fiz hoje, assim, sem tempo para acabar, sem pressa, e guiada pelo pelo baralho dos baralhos, comenta aqui embaixo, traz uma nova tiragem com o baralho dos baralhos que eu vou trazer, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Só mais um recado rapidinho. Gente, não se esqueçam também que tem o meu canal de cortes, eu preciso começar a divulgar ele, tá bom? Então, se inscreva também no meu canal, é Cortes do Herdeiro, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se inscrevam lá, porque por lá eu vou postar as tiragens, trechos das tiragens, tá bom? Então, provavelmente essa tiragem aqui ela vai se tornar 2 vídeos lá no outro canal mais curtos, tá bom? Então, ó, beijo no coração de todo mundo, e agora sim a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!